Graça e paz, queridos irmãos, muito bom dia. Estamos de volta aqui no nosso canto, aqui no nosso quarto de estudo, de oração. E graças a Deus, uma semana poderosa na presença do Senhor. Eu quero compartilhar o devocional do dia com você nesse sábado, falando sobre algo muito especial. Eu quero falar das livres escolhas quais o Senhor nos submete. Eu quero trazer ao nosso entendimento, a nossa lembrança, que o Senhor ele não se agrada em punir, e nem é o desejo dele isso. Mas na verdade nós temos uma livre escolha, um livre-arbítrio, para decidirmos os caminhos que vamos seguir, mas também as colheitas que nós vamos fazer. Eu quero usar como base um texto lá do último livro da Torá, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 15, assim está escrito, veja só. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês de alguma forma se desviar e não quiserem me ouvir, uma opção pessoal, e vocês forem seduzidos assim e se inclinarem diante de outros deuses, outras escolhas, servirem a outros, então hoje eu lhes declaro que certamente vocês perecerão nos seus caminhos. Não permanecerão por muito tempo na terra a qual estão hoje passando no Jordão. Vocês vão entrar para dela e somente tomar posse e assim a deixarão. Olha só que maravilhoso. O Senhor está na boca de Moisés, aquele que escreveu, historicamente ele é conhecido como o autor destes livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ele começa falando, trazendo nessa epígrafe aqui, uma exclamação. Ele fala, vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. É como se o Senhor falasse aqui e deixasse essa mensagem para o povo dele lá no passado e também para as nossas vidas, como se fosse uma bandeja, entregando as opções que nós temos para escolher. Se nós separarmos as duas instruções que o Senhor dá aqui, falando se optarmos em caminhar com os caminhos que Ele tem preparado para as nossas vidas e os benefícios que vão trazer, nós vamos compreender que Deus ele não vai punir aqueles que seguirem essas instruções que estão no versículo 17, aqueles que estarão seguindo outros deuses, outras escolhas. Não é uma punição, na verdade é fruto das nossas escolhas. Nós temos um caminho a percorrer e por vezes nós pensamos que quando nós desobedecemos ao Senhor, existe uma punição, uma ira prontamente do Senhor preparada para nos fulminar, e a verdade é que não é essa. O Senhor ele nos dá várias e várias oportunidades para que nós nos arrependêssemos, para que a gente não ande nos caminhos que de alguma forma somente fisicamente, carnalmente nós sejamos nutridos, mas Ele nos conduz o tempo todo a compreendermos um caminho que nos leva para toda a eternidade. Então eu quero desmistificar o fato de que até mesmo o inferno é uma punição do Senhor para com as nossas vidas, não. O inferno, na verdade, é uma escolha deliberada, individual e pessoal que nós podemos fazer. Eu quero lembrar você aqui que o inferno, por mais que embora exista algo aterrorizante sobre ele, o fato do que faz a diferença dele para com o céu é somente a presença do Senhor. Então, se eu desejo viver não somente as bênçãos do Senhor, mas um relacionamento com Ele, não somente aqui na terra, mas para toda a eternidade, eu tenho um caminho a percorrer. Mas se eu não me importo muito com a presença do Senhor, se eu só estou focado nas coisas físicas, nos prazeres que o mundo carnal e físico pode me proporcionar, eu posso muito bem também escolher a outra via, seguir outros deuses, outros ensinamentos, outros métodos e me afastar da presença do Senhor. Certamente o Senhor ele não ficará feliz em saber que um dos seus filhos foi para o inferno, mas o Senhor ele está disposto a sofrer eternamente para que nós, de forma deliberada, possamos ser felizes do jeito que nós queremos. Afinal, a única liberdade verdadeira que existe é quando nós estamos caminhando na presença do Senhor. Diferente do que esse mundo prega aí, que quando nós estamos caminhando com Deus nós não podemos fazer nada, a verdade não é essa. A verdade é que quando nós estamos na presença de Deus, caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor, nós podemos fazer qualquer coisa. Afinal, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque nós temos um caminho a seguir. E esse caminho ele é moldado por princípios, valores, instruções, mandamentos e atos de amor para com as nossas vidas. E o caminho sem a presença de Deus também é uma opção, se você assim preferir. Porém, também as colheitas serão conforme as suas escolhas. Se nós queremos colher a eternidade junto com o nosso Pai, nós devemos seguir o caminho que Ele tem preparado para as nossas vidas. Se nós não queremos percorrer a eternidade junto dele, nós podemos seguir o caminho de forma deliberada. Afinal, lá no Salmo de número 81, se não me falha a memória, versículo 12, vai falar que Deus ele libera aqueles que são obstinados com as suas escolhas para andar, percorrer os seus próprios caminhos. Então, o inferno, as dificuldades e tudo mais, eles não são uma punição propriamente do Senhor, mas sim fruto das escolhas pessoais que nós fazemos. Não tenha medo. Mas se você não quiser viver a eternidade longe do Senhor, você sabe o que fazer. Siga os caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Queremos te agradecer pela liberdade de escolha que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Nós pedimos em nome do Senhor Jesus nessa manhã que o Senhor possa iluminar a nossa mente, Senhor, iluminar os nossos pensamentos, sondar os nossos corações, ver se em nós existe algum caminho mau, Senhor. Fazer com que, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós tenhamos a total compreensão deste ato poderoso de amor do Senhor em nos criar, desenvolver, Senhor, e nos colocar com uma livre escolha aqui nessa terra, Pai. Que nós tenhamos a responsabilidade e amor para com o Senhor, da mesma forma como o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, ser movidos, motivados e, por que não, empurrados pelo Senhor por tantas vezes. Nós queremos caminhar diante dos teus caminhos, Senhor. Então ensina-nos, Pai, se existir algum caminho mau em nós, que o Senhor possa nos exortar, ministrar os nossos corações, Pai amado, tirar todo o espírito de dúvida, Senhor, de rebelião, Senhor, de mentira, todo levante, Senhor, toda tentação que nos faz por vezes olhar mais para este mundo físico do que para a eternidade. Nós pedimos para que o Senhor tire, Senhor, essas escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver somente o caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Eu quero a bênção para mim aqui também. E que você lembre-se, existe um culto racional a ser prestado ao Senhor, e quando nós, por vezes, pensamos que tudo está quase que automático nas nossas vidas, e a verdade não é essa. Nós precisamos ter a certeza de que as decisões, as nossas escolhas, elas estão pautadas nos caminhos do Senhor. Você não é obrigado a fazer isso, mas eu posso garantir para você que será a melhor escolha da sua vida. Deus te abençoe.